Fala turma, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, turminha do Clube das 5 e 6. Rapaz, tá muito sujo esse óculos, hein? Me dá um segundo, peraí. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vamos que vamos. Ó, 20 segundinhos a gente começa, tá? Bom dia, Eric. Bom dia, Murilo. E aí, Murilo? Jovalzão, Alice, Cauê, Cleomar, Eric, Oliver, Legado Jovem, Nath, Lucas, Dani. Vamos sim, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos nessa. Ó, bom, qual que é o tema da live? Eu vi gente perguntando qual é o tema da live. O tema da live geralmente são provérbios, tá? Provérbios é o seguinte, alguns anos atrás, eu comecei a estudar Provérbios. Provérbios é um dos livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e Provérbios, né, foi um livro escrito em maior parte pelo Salomão, né, por Salomão, rei Salomão, o rei mais sábio de todos, tá? E tem muitos aprendizados pra gente. E o legal de Provérbios é que Provérbios tem 31 capítulos, tá? E como geralmente temos 31 dias no mês ou menos, cada dia a gente tem um dia específico. Então, por exemplo, hoje é dia 25, então tem o capítulo 25. Eu separei aqui Provérbios do dia 25, tá? Amanhã é dia 26, tem Provérbios do dia 26. Mas, obviamente, eu vou misturando os provérbios do dia com conhecimentos extraídos do mundo, né? Com conhecimentos que às vezes vem da minha cabeça, que às vezes vem de uma experiência que eu tive, que às vezes vem de um livro que eu estava lendo, tá? Então, provérbios, tá bom? Provérbios geralmente são conselhos profundos, são conselhos assim, enraizados, são aqueles conselhos que vão funcionar pro dia a dia, que vão ajudar a gente, tá, nos momentos de dificuldade e vão manter a gente nos momentos de prosperidade, tá? Então, geralmente, vão ajudar a gente nesses dois momentos aqui, tá? Na dificuldade e na prosperidade. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma frase do dia, que não é um provérbio, né, de fato escrito por Salomão, é um provérbio que veio em algum momento, num momento de inspiração ali minha com o time, que é o seguinte: nunca se esqueça que comprar guarda-chuva em dias de sol é muito mais barato. Aí você fala, caraca, como assim? O Thiago tá falando de guarda-chuva às 5h11 da manhã e nem tá chovendo, né, meu? Que é isso? Cara, eu aprendi da forma mais dura o quanto isso daqui é importante. O quanto isso daqui é importante, tá? Nunca se esqueça que comprar guarda-chuva em dias de sol é muito mais barato. Cara, quando ninguém tá querendo alguma coisa, não fica muito mais barato de comprar? Não fica mais fácil de você negociar? Não fica? Sempre fica muito mais fácil. Cara, e a gente geralmente quer comprar as coisas que não estão muito mais caras. Então, por exemplo, pega a máscara do Covid. A máscara do Covid, você lembra quando não dava nem para encontrar a máscara do Covid? Quando tava um desespero só pra você encontrar a máscara do Covid? Nossa, comprei a máscara do Covid. Você desfilava como se você tivesse com aquela camiseta da Supreme, né? Era, nossa, eu tenho a máscara do Covid, tá? Então, quando você tá numa loja e você tem uma última peça de roupa, tá? Você geralmente tem um gatilho aqui, ó, da escassez, tá?
Você tem um gatilho da escassez misturado com um gatilho da urgência e de repente isso aqui vale mais, tá? Por quê? Porque tem pouco, tá? Então você tem que tomar cuidado com como funciona a relação de preço, flutuação de preços, oportunidades no nosso dia a dia. Então, geralmente, o que isso daqui nos traz? Isso daqui nos traz o seguinte: todo ano acontecem coisas parecidas, não acontece? Todo ano acontecem coisas parecidas, não é? Então, por exemplo, hoje a gente está em temporada de frio ou de calor, turma? Escreve para mim nos comentários aí que eu sou meio perdido com isso. A gente está em temporada de frio ou temporada de calor? Porque se você quer ser uma pessoa que vai economizar dinheiro ou que vai fazer melhores decisões, você precisa ser anticíclico. Anticíclico. Pensa que o mundo ele é cíclico sempre, tá? Então, quando você olha para qualquer ciclo de mercado, tá? Geralmente tem o quê? As pessoas estão otimistas, estão muito felizes, estão extremamente felizes, muito felizes, aí estão desesperadas de felizes. Aí de repente o preço começa a cair, elas começam a falar, não, mas como assim? Aí começam a negar que o preço está caindo, aí começam, não acreditam que o preço está caindo, aí o preço cai mais, elas começam a ficar tristes, começam a ficar desesperadas. Olha aqui, aí começam a ficar cada vez mais desesperadas, entram em choque, aí elas jogam a toalha, né? Aí o preço está aqui embaixo. Quando elas jogam a toalha, elas saem ao invés de entrar, né, numa oportunidade, aí o preço começa a subir de novo, depois as pessoas ficam otimistas, tá? Então, a gente geralmente tem ciclos que acontecem, tá? E a gente geralmente faz a mesma coisa que todo mundo. A gente quer ir num restaurante que todo mundo vai, a gente quer comprar guarda-chuva quando tá chovendo, a gente tá precisando, tá? Por isso que o vendedor do guarda-chuva vai te vender lá o guarda-chuva por um preço exorbitante, quando você tá ali. Quando eu pegava muito metrô e ônibus, quando eu saía da linha do metrô e tava chovendo, tinha uns carinha vendendo guarda-chuva. E o pior é que às vezes eu ia lá e comprava. Por quê? Porque eu não tinha me planejado e não tinha saído com o meu guarda-chuva de casa. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que você deve sair com guarda-chuva de casa. A gente aprende que comprar guarda-chuva em dias de sol é muito mais barato. E nos ciclos você precisa fazer isso, tá? Deixa eu tirar o chat um pouquinho e aí depois eu volto aqui. Logo, quando a gente tem calor, esse é o momento de você ir lá na loja e comprar agasalho e comprar guarda-chuva, tá? Quando você tem crise, esse é o momento de você ir lá, você comprar ações, você comprar negócios. Quando você tem uma crise imobiliária, esse é o momento de você comprar terrenos, o momento de você comprar casas, tá? Então, geralmente é assim que você vai fazer dinheiro, comprando guarda-chuvas no dia de sol. Então, uma coisa tão simples como essa serve para... É algo óbvio, você já sabe, mas é algo para te lembrar, tá? Que olha ao seu redor. Tem coisas que não estão acontecendo agora e vão acontecer depois. Você já sabe que acontecem todo ano. Por exemplo, viagem. Um dos benefícios de ser rico é viajar fora de temporada. É não pegar fila na Disney, tá? Então, por exemplo, olha o que aconteceu. Eu tive uma viagem no final do ano. Foi eu, a Ká e toda a família, tá? E aí a gente ama a Disney. E eu falei assim, vou aproveitar a Disney, não é? Eu trabalho igual um maluco. Trabalho pra caramba, né? Vocês estão me vendo aqui, 5 e 6 da manhã, né? Final do dia vocês vão me ver também fazendo alguma coisa, ao longo do dia também. Então, final de semana também. Esse sábado, tava no escritório de manhã, né? Tava dando aula pra turma da mentoria. Depois, 1h da tarde, estava dando aula em outro lugar. Aí depois de noite eu voltei também pro escritório. Dia inteiro no escritório, tá? Trabalhando muito. Aí, eu passei o ano inteiro esperando eu ir pra Disney no final do ano. Eu tinha pego uma viagem, tá? Pra família toda. Era eu, minha mãe, meu pai, a Ká, meu irmão, toda a família, tá? E eu esperei o ano inteiro por isso. Aí eu cheguei no final do ano, como que foi a experiência da viagem? Foi horrível. Por que foi horrível? Porque eu viajei em temporada. Então, olha só, eu tinha um brinquedo que era o brinquedo do Avatar, que é muito legal esse brinquedo. Eu peguei quase 5 horas de fila para entrar no brinquedo do Avatar. Quase 5 horas de fila. Olha só, quase 5 horas de fila, tá? A gente foi num parque. Olha essa história aqui, gente. Olha essa história aqui. Eu vou até abrir os comentários aqui, quero saber o que vocês vão falar. A gente foi num parque que é chamado Hollywood Studios. Acho que é o parque mais incrível, assim. Pelo menos pra mim, eu e a Ká, a gente gosta muito desse parque, né? E lá tem os brinquedos do Star Wars. E os brinquedos do Star Wars são as coisas mais legais do planeta, né? E tem um brinquedo que era um brinquedo novo, que ele tinha lançado. Aí a gente chegou no parque, 8 e pouco da manhã, tá?
E aí eu falei, bom, a gente vai nesse brinquedo. E esse brinquedo era tão concorrido que você precisava reservar pelo aplicativo o brinquedo. Aí a gente precisava reservar pelo aplicativo. Aí a gente chegou lá e falou, bom, vamos reservar. Aí reservamos eu, a Ká, meu pai, todo mundo. Só que minha mãe estava entrando ainda, que a gente foi em filas separadas. Não dava para reservar para quem estava fora do parque. A gente esperou minha mãe entrar. Quando minha mãe entrou no parque, ainda não estava aparecendo o nome dela. Aí a gente saiu e entrou no aplicativo. No que a gente fez isso, esgotou. Era 8 e pouco da manhã e já tinha esgotado, tá? Já tinha esgotado todos os espaços para ir nesse brinquedo. Aí eu fiquei desesperado, falei, poxa, eu só vim para ver esse brinquedo. Eu já fui na Disney outras vezes, eu só queria esse brinquedo, que era brinquedo novo. Aí a gente foi lá no auxílio lá ao cliente, sei lá o nome da área, e eu falei, moça, a gente chegou cedo só para ir nesse brinquedo. Estamos em quase 10 pessoas e tá esgotado, e é 8 e pouco da manhã. Aí ela falou, puxa, senhor, desculpa, eu não posso fazer nada, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar mais um ingresso para vocês voltarem. Deu um ingresso para a gente voltar no outro dia. No outro dia de manhã, a gente chegou, tá? A gente foi no parque, a gente chegou muito cedo. O outro dia era o primeiro dia do ano, ou seja, dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Então, o último dia do ano, a gente foi dormir tarde pra caramba, tá? Chegamos lá no dia 1 de janeiro. O que aconteceu? Chegamos ultra cedo, entramos e o brinquedo estava lotado de novo. E o brinquedo estava lotado de novo. Não conseguimos ir de novo no brinquedo. Em contrapartida, eu e a Ká fomos... a gente foi dar uma palestra em Miami, né, há uns 2 meses atrás. Quando a gente chegou lá, tá? Um guia falou, bom, vamos para Disney. O guia levou a gente para Disney. A gente foi de Miami para Orlando. O guia levou a gente no brinquedo do Star Wars. Pegamos uma fila de 15 minutos. E levou a gente em todos os brinquedos do parque. Ou seja, em um dia de experiência, eu levei 5 horas para entrar no brinquedo, não consegui entrar no outro brinquedo e paguei tudo muito mais caro. No outro, eu levei 15 minutos para entrar no brinquedo, que eu não consegui 2 dias aqui. Eu consegui em todos os brinquedos e ainda paguei muito mais barato. Por quê? Temporada, fora de temporada. Então veja que sempre é mais barato quando as pessoas não estão buscando. Quer fazer uma viagem incrível na Disney? Faça fora de temporada. E aliás, eu não vou nem falar para vocês, eu vou falar para vocês, na virada do ano na Disney, para você ver de novo, só o efeito do guarda-chuva que eu estou dizendo aqui, eu fui passar a virada do ano no Epcot, que é um parque da Disney muito bacana e tal, e a gente foi passar a virada do ano lá, a gente falou, que legal, a gente vai passar na Disney, super bonitinho, né? Aí passamos lá meia-noite, deu a virada, no que deu a virada, a gente começou a ir em direção ao carro. A gente falou, não, vamos embora, porque, cara, olha quanto a gente tem no parque. O parque tava lotado, desesperador, parecia a Red Line. E a gente lá desesperado. Falou, caraca, vamos pro nosso carro, porque as pessoas vão embora todo mundo ao mesmo tempo. Imagina pra sair daqui. O que aconteceu? Foi todo mundo ao mesmo tempo pro carro. Sabe que horas a gente conseguiu chegar em casa? A gente chegou quase 3h30, 4 da manhã. Porque no caminho, parte da família se perdeu. A gente se perdeu no parque. Aí depois para sair, não dava para sair do estacionamento. Olha que loucura. De novo, qual que é a diferença? A diferença é temporada e fora de temporada. Quer comprar ação? Compra fora de temporada. Quando que estamos em temporada em ações? Quando elas estão subindo. Quando estamos fora? Quando elas estão desesperadoras, em crise. Fundo imobiliário? Quando ninguém mais quer comprar. Quando todo mundo começa a falar, não, isso aqui, não sei o que lá. Bitcoin? Não, Bitcoin eu acho que agora é pirâmide, é bolha, não sei o que lá. Toma cuidado, esse é um momento geralmente de oportunidade. Ah, ninguém mais compra imóvel, esquece isso, agora é só metaverso e tal. Opa, ninguém mais quer, esse é um momento fora de temporada, tá? Então na sua vida, não esqueça desse ditado. Nunca se esqueça que comprar guarda-chuva em dias de sol é muito mais barato. E aliás, essa é a nossa frase do dia, é a frase que eu vou postar quando eu terminar aqui, tá bom? Eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu separei 9 provérbios pra gente hoje, tá? 9 provérbios pra gente hoje. E antes disso, antes de entrar nos provérbios, eu quero começar falando um pouco sobre prioridade. Prioridade, tá? A prioridade, ela é muito importante, tá? Uma vez me perguntaram assim, Thiago, mas qual é o planejamento, qual é a estratégia para você conseguir fazer dieta? Eu falo, não tem a melhor estratégia do mundo, tem prioridade. A minha prioridade é isso. Né? A sua prioridade vai ditar a sua tomada de decisão. Então, dependendo de como você prioriza,
a sua vida. Você vai tomar decisões de alguma forma. Por exemplo, você prioriza o conforto, as suas decisões vão ser tomadas pensando nisso. Tá? Você prioriza a ostentação, as suas decisões vão ser pensadas nisso. Por exemplo, você vai pensar, caraca, olha só, eu tinha uma época na minha vida que eu tinha carro, eu estava começando e eu queria impressionar com música alta. Olha que besta, eu achando que música alta impressionava. Né? Eu queria chamar atenção. Então, na minha tomada de decisão, a prioridade era chamar atenção. O que eu fazia? Bom, então eu aumentava o som e abaixava o vidro. Olha que besteira. Mas é porque a minha prioridade era essa. Tá? Qual que é a minha prioridade hoje? A minha prioridade hoje é Deus, tá? Depois trabalho, depois família e depois saúde. Na minha vida, essa é a lista de prioridades. Como para mim a primeira prioridade é Deus, o que eu faço? Eu vou entregar o meu melhor para Deus e não o meu pior. Se a sua prioridade é saúde, você vai entregar o seu melhor para a saúde, não é? Você vai começar entregando pela saúde. Se a sua prioridade é o trabalho, cara, você vai entregar o seu melhor para o trabalho. A minha prioridade é Deus. Logo, a primeira coisa que eu faço no dia é ligado com isso. A primeira coisa. Então a prioridade vai ditar o que eu faço, a primeira coisa que eu faço ao longo do dia. A primeira coisa. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que entregar o meu melhor. Por exemplo, se você acredita em Deus, você tem alguma espiritualidade, né? Você tem alguma fé, cara, você vai entregar para Deus o que sobrou de você? Ou você vai entregar o seu melhor? Você vai entregar o seu melhor ou o seu pior? Você tem que entregar o seu melhor. Se a sua prioridade da vida é o trabalho, cara, você tem que entregar o seu melhor pro trabalho e não o que sobrou, tá? Por que eu coloco o trabalho antes? Porque para mim o trabalho ele vai ser a base que vai permitir, cara, todas as outras coisas prosperarem na minha visão, tá? Então o trabalho ele é muito importante para mim. É muito importante para mim, tá? Talvez com o tempo o trabalho e a família se invertam, tá bom? Porque aí as minhas prioridades mudam. Eu já fiz o que eu tinha que fazer e aí depois eu começo a olhar mais para dentro, tá bom? Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, não tem certo e errado. Mas a minha prioridade é primeiro Deus. Como é primeiro Deus, a primeira coisa do dia é isso. Não vai ser a última, tá? Por que eu tô trazendo essa reflexão? Porque para vocês têm alguma prioridade. E se vocês têm alguma prioridade, vocês têm que saber que vocês têm que dar o melhor para isso. E não o pior, não o que sobrou. Por isso que a primeira coisa que eu faço é, eu acordo aqui, eu tô aqui falando sobre isso. Tá bom? Eu tô falando sobre isso. Tá? Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Primeiro provérbio que eu separei. Tá? Primeiro provérbio que eu separei. E aliás, só uma coisa, tô vendo muita gente, não, mas como assim? Você tá falando de trabalho primeiro? Turma, é o seguinte, Salomão passou a vida inteira dele, para chegar à conclusão que o que importava para ele, no final de tudo, era Deus, era o temor aos senhores. É que foi a conclusão de Salomão. Só que antes de ele chegar a essa conclusão, sabe qual que foi a conclusão que ele chegou? Que a única coisa que importa na terra é o desfrute do trabalho. É o trabalho. Ele chegou a essa conclusão. Tá? Então, veja só. Para mim, o desfrute do trabalho e permitir que a família desfrute do trabalho, isso daqui, assim, dá um sentido para a família desfrutar do trabalho, dá um sentido para a família, isso é muito importante. Porque o que é família, né? A família não é você ficar tendo tempo de qualidade só. A família é você ter sentido na família, né? É você ter um motivo para você fazer as coisas. E se Deus é sua prioridade, você tem que começar entregando o seu melhor, porque é a sua prioridade, e não o que sobrou de você. Tá bom? Mas vamos lá, ó. Como a gente está na segunda-feira, eu junto conhecimento sábado, domingo e segunda. Tá bom? Então vamos lá. Com sabedoria se constrói a casa. Olha que forte isso aqui, ó. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Olha só. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso, precioso e agradável. Então tem 3 conceitos aqui, gente. 3 conceitos aqui. 3 conceitos. E aliás, não confundam. Às vezes o que é trabalho para vocês não é trabalho para mim. Sacou? O que é trabalho para vocês, às vezes não é trabalho para mim.
Trabalho não é você chegar no escritório às 9 e ir embora às 5. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho, tá? O trabalho é a sua obra. O trabalho é a sua obra, não confundam. O conceito de trabalho é a sua obra. É a grande obra. Tá? Quando você olha pro avião e tem aquela historinha, né, que primeiro você bota a máscara aqui, né, e depois você bota no outro, é porque primeiro você tem que realizar a sua obra. Você quer cuidar da sua família, mas você não está nem realizando a sua obra? Que caminho você está trilhando? Lembra daquele outro provérbio onde você vai ensinar no caminho e não o caminho? É porque você precisa realizar a sua obra. Das 9 às 5 é expediente, é o que o Lucas falou. Então isso aqui não é trabalho. É porque o conceito de trabalho de vocês está deturpado. O trabalho é a sua obra. Por isso que para mim é Deus, trabalho, que é a obra, né? Depois a família, que é ultra importante, e depois para mim a saúde, tá? Então, ó, sabedoria, discernimento e conhecimento. 3 coisas que foram mostradas nesse provérbio. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida e pelo conhecimento seus cômodos se enchem. Então existem 3 coisas diferentes aqui. 3 coisas diferentes, tá? Quais são essas coisas? Primeiro, a sabedoria. Sabedoria, ela é a inspiração divina. A sabedoria, aí segundo a Bíblia, a sabedoria ela só vai ser acessada com temor ao Senhor, tá? Se você não quiser olhar sob a ótica da fé, tá? Você pode olhar de outra forma. A sabedoria é basicamente a regra da natureza. É, por exemplo, tem a noite e o dia, tem os ciclos, tem a chuva, depois a água sobe e etc. Você tem as regras da natureza. Você está num jogo de futebol, não pode colocar a mão. Se você colocar a mão, você vai ser expulso. Não importa que você seja o Neymar, tá? Pô, pessoal, eu não vou chamar o Brunet. Brunet é coitado, vou chamar ele 5 e pouco da manhã. Fala, Brunet, tudo bem, mano? Eu não vou chamar o Brunet agora, é sacanagem. O cara deve estar todo descabelado. Então, olha só. São 3 coisas diferentes. Sabedoria é o divino, é aquela inspiração divina. Sabedoria é o que vem de cima. Sabedoria é uma coisa que é quase que uma conexão espiritual. Segundo, você tem um discernimento. O discernimento é a sensatez. O discernimento é você conseguir fazer o que você sabe que deve ser feito, discernir entre o que é bom e é ruim, discernir entre o que faz sentido em cima de alguma coisa que você está lendo. E o conhecimento é aquilo que vai ser adquirido estudando o técnico. Geralmente é aquilo que você estuda na escola, é você adquirir o conhecimento técnico de como faz alguma coisa, tá? É o método, tá? É a leitura técnica. Essas 3 coisas são as 3 coisas que vão te construir um lar sólido. Porque, ó, com a sabedoria se constrói a casa. O que é a casa? A casa é a base. A casa está dizendo aqui que é a base. Então, olha só, não é o conhecimento que é a base, é a sabedoria que é a base. Tá? Logo, estamos aqui, ó, base. Qual que é a base? Sabedoria. Aí você tem a base, você tem a casa. O discernimento vai consolidar a base. O discernimento vai consolidar. O que é o discernimento? É a sensatez. Então, para você consolidar a casa, você vai precisar do discernimento. Tá? Discernir, você vai precisar de sensatez no seu dia a dia. Então a sabedoria vai construir a casa, que é a base. A sensatez vai consolidar, tá? A casa. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então o conhecimento vai forrar isso daqui. Tá? Então veja que essas 3 coisas são importantes na sua vida. Tá? Tanto o que vem de cima, quanto a sensatez e o conhecimento técnico. Essas 3 coisas são o que vão construir um lar, uma casa, alguma coisa sólida na sua vida. Beleza? Aqui é Provérbios 24, 3, 4. Tá bom? Então, olha que interessante. Sensatez, você pode adquirir. Sabedoria, também. Conhecimento, também. Tá bom? Sensatez se adquire. Como? Treinando. Tá bom? Treinando. Tá? Aí um primo falou assim, mas eu já sabia disso há muito tempo, o Luciano falou. Não sei se ele se referiu a isso. Mas, olha só, eu também sabia como fazer dieta há muito tempo. Olha que interessante, eu também sabia. E eu precisei de alguém me pegando pela mão para eu conseguir fazer a dieta. Eu precisei, de fato, de mais de 7 anos para conseguir ter o meu resultado. Tá? Então veja que o que importa não é saber isso tudo. Porque saber
Não vai te construir uma né, aqui de cômodos, mas não é o que vai te trazer a sensatez. Sensatez tem a ver com a disciplina, tem a ver com o treinamento, tá? Então, olha só. Segundo provérbio de hoje, tá? Segundo provérbio de hoje. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha como é profundo esse provérbio, ó. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Vamos pegar o final primeiro. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então a gente está falando que com muitos conselheiros você vai aumentar suas chances de ganhar. Você vai aumentar muito a sua chance de ganhar. Porque você precisa de conselheiros. Você tem um ponto de vista, os conselheiros têm pontos de vista diferentes, eles vão aumentar o seu visiate. O que é o seu visiate? Visiate é o what you see is all there is. É o que você consegue ver, é o que existe. Quando expandem seu campo de visão, você vê mais. Então, quando você tem conselheiros, quando você tem pessoas com experiências diferentes, elas vão abrir o seu campo de visão e vão te trazer pontos de vista diferentes. Às vezes, aquele que você não está enxergando é o que vai te trazer resultado. Ou seja, peça conselhos, tenha conselheiros. Conselheiros bons, conselheiros de qualidade e conselheiros que pensam diferente. Por exemplo, eu falo que, poxa, a minha ordem é essa que eu citei hoje. Aí você tem, por exemplo, um amigo que é o Joel, que ele pensa diferente. Para ele é saúde primeiro. Logo, pra gente é legal termos pontos de vista diferentes, porque numa decisão ele vai olhar para coisas que eu não estou olhando e vice-versa. Vai ser complementar, tá? Então você precisa de pontos de vista diferentes, de conselheiros que busquem coisas na mesma direção que ti, mas que tenham um nível de consciência diferente. Tá aqui o Kepler na live e o Kaká Diniz. Cara, eu lembro de uma situação linda onde a gente estava na casa do Kepler, em Maceió. Tava eu, Kepler, o Kaká e o meu pai. E a gente estava no mar. Devia ser 6 da manhã, sei lá, 5h30, 6h30 da manhã. Era muito cedo, a gente estava vendo o sol nascer, né? E a gente estava conversando. E a gente falou sobre um tema onde os 4 pensavam diferente. Olha só. Os 4 pensavam diferente. Os 4 tinham um ponto de vista diferente, mas todos tinham um ponto de vista que eu admirava e respeitava. Isso daqui é incrível, porque faz a gente evoluir. Mas, o que vocês precisam pensar? Ó, já falamos sobre isso, então conselhos vão te ajudar a crescer. Mas, quem sai à guerra precisa de orientação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que de nada adianta você ficar pedindo conselho se você não sair antes em busca do seu objetivo. Então, antes de você pedir conselho, primeiro você se mexe. Você entendeu? O que a gente tenta fazer? A gente inverte a lógica. Primeiro a gente pede conselho. Depois a gente acha que a gente vai se mexer, mas a gente nunca se mexe. Então, primeiro a gente sai à guerra. Quem sai à guerra precisa de orientação. Ponto 1. Ponto 2. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. O que ele está dizendo? Ele está te dando uma ordem. A ordem é, primeiro você sai do seu objetivo, cara. Primeiro você vai construir, primeiro você vai para cima. Primeiro é a ação. Depois você pede conselho. Porque se você ficar pedindo conselho antes, você não vai sair do lugar. Primeiro você vai pra cima. Primeiro você vai pro pau, velho. E no caminho você vai pedindo conselho, tá? Não confunda as coisas. Não confunda a ordem. Não confunda a ordem. Ou seja, de novo, voltando ao começo da live, não confunda a prioridade das coisas, tá? Existe uma prioridade. Por exemplo, eu tenho um ego. Mas também eu tenho humildade. Se na minha prioridade, humildade não estiver acima do ego, eu posso de um caminho que vai me fazer crescer e para um caminho que vai me destruir, se eu colocar o ego acima da humildade. Você viu como isso é poderoso? A priorização da sua vida vai ditar a sua tomada de decisão, que vai ditar o que você vai colher, tá bom? Primeiro você vai pro pau, tá? Oh, isso daqui é bizarro. Esse daqui é bizarro. Olha só. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Olha que interessante. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Isso é muito importante. O que a gente faz? Quando alguém que a gente não gosta, ou alguém que a gente fez alguma cagada contra nós, alguém que errou contra a gente, alguém que fez alguma coisa, quando alguém erra, chip da tchau pra turma aqui que está muito pesado. Meu Deus. Aqui. Ó a turma. Oh, yeah.
Olha só. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Então, quando alguém cai, quando alguém xingou a gente, quando alguém falou alguma coisa ruim, quando alguém machucou a gente, o que a gente faz? A gente torce pra essa pessoa cair, não é? A gente fica falando, meu, você vai ver também, quando essa pessoa cair, tá ferrada. Nossa, não sei o que. Aí a pessoa cai. Aí você fala, eu avisei, lixo, mentiroso, peguei você, não sei o que lá e tal. Cara, olha o que a gente faz. Tá escrito assim, ó. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Aí você fala, por que eu não vou me alegrar quando o meu inimigo cair? Por quê? Aí tá escrito o porquê. Mas antes, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, porque o seu inimigo vai tropeçar. Com certeza vai. Não exulte o seu coração. Por quê? Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então, toma cuidado, porque você vai atrair sobre você a negatividade da natureza, tá? Porque são princípios. Então, veja só. Will Smith, um ídolo pra gente, não é? Todo mundo ama o Will Smith e tudo mais. Aí é claro que eles têm opiniões divididas, mas uma pessoa fez uma piada com ele. Eu nem vou entrar no mérito se essa pessoa tá certa ou não, tá bom? O que a gente tem que entender? A pessoa fez algo que desagradou o Will Smith. Aí o Will Smith foi e jogou a ira dele. Começou a dar porrada nele. Não é? O que aconteceu? A ira se desviou do Chris Rock e foi para o Will Smith. Tá? Então, isso daqui acontece muitas vezes quando a gente se alegra ao ver o inimigo cair. Então, se você pega e vê, alguém te xingou. Aí todo mundo tá assim, nossa, que mancado, o cara xingou ele. Aí você pega e começa a dar porrada no cara, você bota o cara no chão, amassa a cara do cara. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar pra você e vão te achar um imbecil depois disso, tá? Por isso que você não deve se alegrar quando o seu inimigo cair. Tem um outro versículo, que eu não sei qual que é ele exatamente, mas que diz algo como amar quem te ama é muito fácil. Agora, amar quem te ama é muito fácil, até um pecador o faz. Mas amar quem não te ama, né, que é o grande desafio. Isso daqui é o que a gente deve buscar no nosso dia a dia. É isso que a gente deve buscar no nosso dia a dia, tá? E olha só, como a gente está falando de prioridade, eu quero trazer uma lição para vocês também. Porque eu fiquei durante muito tempo pensando assim, cara, como que eu devo lidar com as injustiças do mundo? Será que eu devo olhar para as injustiças e para as coisas erradas, eu devo simplesmente sair atirando em tudo? Será que eu devo sair atirando em tudo? Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Será que eu devo ficar fazendo isso? Porque às vezes você percebe que você entra numa sinuca de bico onde não faz sentido. Eu falei, mas se isso não faz sentido, o que faz sentido? Né? E aí eu olho para esse provérbio que me lembra muito bem o que eu devo fazer. Repara nisso aqui. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então perceba o seguinte, ó, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. O que é inveja do ímpio? O ímpio geralmente é o bárbaro, o ímpio é o pecador, o ímpio é o que faz coisa errada, tá? Então imagina assim, o ímpio ele vai lá e ele, vamos dar um exemplo no meu mercado, tá? No meu mercado de finanças, você já tem uma pessoa, por exemplo, que vai lá e vai postar fotos, anúncios, etc., em Dubai, sei lá, dirigindo uma Ferrari, sei lá, um Porsche, uma Lamborghini, voando, avião particular, etc., né? Jogando dinheiro na sua cara, assim, ó, vai jogar dinheiro na sua cara, e aí vai falar assim, olha tudo que eu construí, no meu trabalho duro, trabalhando pra caramba, a vida é dura, mas você também pode, né? E você olha pra isso, você fala, cara, esse cara tá mentindo, velho. Esse cara tá mentindo, né? E aí, você vê lá o cara mentindo, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Isso aqui é um ímpio. Só que isso aqui é um ímpio que ficou rico. E aí, o que a gente faz? A gente inveja a riqueza que esse cara construiu, tá? Por mais que essa riqueza possa ser temporária, a gente inveja a riqueza que esse cara construiu. A gente inveja um monte de coisa. A gente inveja a vida dele, inveja as viagens dele, inveja, sei lá, as mulheres que estão com ele. A gente inveja tudo. E aí, isso daqui, tem um alerta escrito assim, ó. Nem tenha inveja dos ímpios. E a gente vai ter inveja. Então, no negócio, às vezes tem alguém que você fala, esse cara roubou para crescer na empresa. Você sabe que o cara roubou. Você sabe que você fala, cara, esse cara, isso é injusto. E você inveja o local que ele está. Tá?
E aí diz, pois não há futuro para o mal. Então você não precisa se preocupar, não tem futuro para o mal. Não tem futuro para o mal, tá? Porque tem o que você vê e tem o que você não vê. Tem o que está daqui para fora e tem o que está daqui para dentro. O que está daqui para dentro você não consegue ver, tá? Mas, o que está escrito no final? E a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, se ninguém dá trela para um ímpio, a lâmpada dele se apaga. E como você reage a uma situação ruim? Isso daqui foi o que eu aprendi. Isso foi o que eu aprendi. Eu aprendi o seguinte, você reage a uma situação ruim dando luz ao que é bom e não falando mal do que é ruim. Você dá luz ao que é bom. Então tem algo que você não acredita e tem algo que você acredita. O que você faz? Ao invés de você ficar metendo pau aqui, você vai mostrar a luz. Por quê? Né? Tem uma passagem onde Jesus está no topo de um monte, no Sermão do Monte, e ele começa a falar sobre o sal da terra. Ele fala que as pessoas que estão lá são sal da terra, etc. Ele fala sobre iluminar, ele fala sobre a luz, né? Que vocês são a luz também, em outras palavras. O que é a luz? A luz é o que ilumina, tá? O que eu faço? Eu me sinto muitas vezes sendo a luz, às vezes, para quem precisa. Então eu não tô metendo pau no que tá errado, eu tô falando assim, isso é bonito, isso é legal, esse é o caminho. Então às vezes você tá num lugar escuro e você olha ao redor e você só vê uma luz ali na frente. A luz é o caminho, tá? Então o importante é você dar luz ao que é bom, ao invés de só focar no que é ruim. Porque senão você vira uma coisa tão ridícula ao seu redor, vira uma coisa tão difícil de você viver com tanto estresse, tanta agressividade, tanta porrada, que ao invés de você dar foco no que é ruim, é só você trazer a luz ao que é bom. Essa é uma boa forma de você responder. Tá? Então, isso aqui é importante. E você tem que ser a luz na vida dos outros também. Você tem que ser a luz na vida dos outros também. Tá bom? Isso é importante. E olha esse. Esse daqui é para quem é preguiçoso. Me responde aí. Você acha que você é preguiçoso? Seja sincero ou sincera. Você acha que você é preguiçoso ou preguiçosa? Preguiçosa? Como é que eram os comentários aqui? Porque esse recado é para vocês. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Ou seja, o que é o campo do preguiçoso? É o campo do homem sem juízo. O preguiçoso, ele não tem juízo. Perceberam isso? Quem é preguiçoso não tem juízo. Pegou já? O preguiçoso não tem juízo. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Então, quando você pega, né, as vinhas, você tem geralmente o muro de pedras, você tem aqui a plantação, tudo estava ruim. Tinha erva daninha, né? O muro ele estava em ruínas. Tá tudo quebrado. Por quê? Porque o homem não tinha juízo. O que é não ter juízo? Porque ele era preguiçoso. Aí continua. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe servirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Olha que interessante. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O que esse final quer dizer? Ó, a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. O que é vir como um assaltante? O assaltante ele pede permissão para te assaltar? Não pede. Você sabe que você vai ser assaltado? Você não sabe. O assaltante aparece do nada? Ele aparece do nada. Ele aparece quando você menos está esperando? Aparece quando você menos está esperando. Quando ele vem, ele te rouba? Ele te rouba. Ele te bota medo? Te bota medo. Ele atrapalha a sua vida? Ele atrapalha a sua vida. Tá? Então, a pobreza vai vir como um assaltante, se você for preguiçoso. Então, se você for preguiçoso, você vai ser uma pessoa sem juízo. Uma pessoa sem juízo, ela vai ser roubada sem nem perceber. Ela vai sofrer sem nem perceber. Então você vai estar num belo dia, achando que tudo está indo bem, numa vida mansa, ai meu, deixa eu dormir um pouquinho, deixa eu cochilar um pouquinho aqui. E de repente, sem nem você perceber, a sua pouca riqueza vai ser roubada como um assaltante. E a sua miséria como um homem armado. Por quê? Porque pior do que ser roubado, pior do que ser assaltado é ser roubado por um homem armado. Porque isso aqui é muito pior, é muito mais perigoso. Então existe risco de vida. É uma coisa pior ainda. Pior ainda. Tá? Então, olha como esse provérbio é poderoso. Tá?
Toma cuidado com a preguiça. A preguiça te faz uma pessoa sem juízo, tá? Como não ser preguiçosa? Busque a sabedoria, o discernimento e o conhecimento, que são a base do dia de hoje. Sabedoria, discernimento e conhecimento. A preguiça tem a ver com discernimento. Discernir tem a ver com sensatez. Sensatez é fazer o que você já sabe que deveria ser feito. Quando você sabe que deveria ser feito e você faz, você é uma pessoa que foca na disciplina. O que vai te libertar é a disciplina. A disciplina vai evitar que você seja preguiçoso, tá? Então não esqueça, Provérbios 24, 30, 34, tá? Ai, ai. E ó, gente, na forte, hein? Forte, hein? Não esqueça, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Forte hoje, hein? Turma, ó, 10 mil pessoas. Estamos forte no nosso clube aqui das 5 e 6, hein? Estamos sempre junto às mesmas 10 mil pessoas, hein? É nóis, muito bom. Amanhã eu espero vocês. Quem quiser compartilhar a live hoje nos stories, ou mandar no direct para as pessoas, ou no trabalho, avisar as pessoas de que isso está rolando, ou na família. Isso daqui é muito importante. Ajuda esse clube a ficar cada vez mais forte e a trazer mais pessoas, né? Para uma mensagem central, para um direcionamento, para um lugar bacana, para a gente crescer junto, para a gente pensar junto, para a gente conversar junto, tá bom? Então, sempre que vocês puderem, compartilhem isso com as pessoas, avisem as pessoas que isso está acontecendo, tá bom? Veja que eu não estou postando nada no feed, não estou avisando do desafio no feed, nada disso, porque isso aqui é algo um pouco mais exclusivo, não estou dando um barulhão, isso aqui não é um desafio padrão, é uma coisa sem data para terminar, tá bom? E a frase do dia, gente, nunca se esqueça que comprar guarda-chuva em dias de sol é muito mais barato. Nunca se esqueça que comprar guarda-chuva em dias de sol é mais barato. Você sempre vai fazer melhores negócios fora de temporada. Você sempre vai comprar ações mais baratas na crise. Você sempre vai fazer viagens melhores quando não tiver fila. É melhor fazer uma viagem onde você vai pegar 15 minutos de fila e pagar mais barato do que uma viagem onde você vai pagar mais caro e pegar 4 horas de fila na Disney e viajar fora de temporada, tá bom? Então, pega essa frase do dia, vamos todo mundo lá no feed, vou postar agora, dá um soquinho que você participou, marca uma pessoa que você acha que deveria ter participado de hoje, que hoje o dia foi muito forte, né? Tamo junto, grande abraço, boa semana a todos, segunda-feira tá só começando e vamos pra cima. Tchau!